Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da série de mensagens 6 lições que podemos aprender com a vida de Sansão. Hoje o tema é: o pecado faz com que não saibamos quando perdemos a comunhão com Deus. Vamos lá para o texto bíblico? Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Olha para você ver como é forte. Sansão, ele acordou e ele já tinha contado o segredo, nesse momento, ele já tinha encontrado o segredo para ele para Dalila. Então Dalila já tinha cortado seu cabelo, que era onde trazia a sua força, e Sansão ele já tinha perdido a sua força. E logo quando ele acordou, ele pensou: sairei e me livrarei como antes, como eu sempre fiz. É normal eu vencer esses filisteus. Só que ele não sabia que o Senhor já tinha o deixado. E isso que o pecado nos faz. Nós perdemos a comunhão com Deus. E muitas vezes agimos como Sansão. Não sabemos quando perdemos a comunhão. Achamos que está tudo bem. Achamos que a nossa força ainda está ok. Achamos que estamos espiritualmente fortes. E quando vamos ver, a nossa ruína está próxima. Devemos tomar cuidado com isso. Não somente com a nossa ruína, mas muitas vezes temos o mesmo sentimento de Sansão, vou agir como antes, vou fazer como antes. Só que no caso de Sansão ele perdeu a sua força e a ruína dele estava próxima ali porque ele tinha perdido a sua força. Só que existe um outro porém. Existe aqueles também que recebem um dom de Deus, recebem o que? Um dom é o que? Um carisma, é um presente que Deus dá para a gente. Correto? E quando Deus nos dá esse presente é nosso. E às vezes estamos vivendo numa vida de pecado e estamos continuando a usar esse presente que Deus nos deu. Porque o dom de Deus é irrevogável, Ele nos dá. E às vezes estamos lá em pecado, mas estamos pregando, estamos evangelizando, estamos discipulando, somos o melhor ministro de louvor, pregamos bem, entoamos bem, temos ali um carisma ali diante das pessoas, pronunciamos bem, falamos as palavras bem, as pessoas nos seguem, né? Temos ali um tipo ali de, entre aspas, uma fama, né? Temos ali os nossos seguidores, vimos ali pessoas ali nos seguindo e pensamos: tá tudo bem, eu posso continuar vivendo essa vida porque tá tudo dando certo. Mas a gente não sabe que além disso existe um Deus que é justo. E quando vivemos uma vida em pecado, ele vai nos julgar. Ele vai nos julgar não no sentido de nos levar para o inferno, porque podemos sim, assim como Sansão se arrependeu, podemos nos arrepender, mas no sentido de nos corrigir. Deus vai nos levar ao juízo no sentido de nos corrigir, de nos disciplinar, para a gente mudar de vida. E nem sempre o juízo de Deus é aquilo que a gente gosta. O juízo de Deus na vida de Sansão foi o quê? Ele foi preso e teve os seus olhos arrancados. Então, nem sempre o juízo de Deus é aquilo que iremos gostar. Por isso que quando a gente vive numa vida de pecado, a gente tem que entender que a gente não está fazendo certo. Por mais que o nosso ministério esteja fluindo, por mais que as coisas que a gente pensa que a gente faz em Deus e para Deus estão fluindo, devemos olhar para dentro de si, sondar o nosso coração, como o salmista diz, e ver: Deus, há em mim algum caminho mau? Há em meu coração algo que precisa ser mudado? Se existe, me guie para o caminho eterno. Essa é a nossa função como cristão, como filhos de Deus. Sondar o nosso coração todo dia e ver se há em nós algum caminho errado, algum caminho mau. Devemos sempre olhar para Cristo, sempre olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele sempre irá nos guiar. E devemos sim preocupar, porque muitas vezes vivemos ali uma vida de pecado, assim como Sansão viveu, e não temos ali a sensibilidade, perdemos ali a sensibilidade de que Deus já nos abandonou. Deus não vive comunhão com a gente mais, porque o próprio João fala lá na sua primeira carta de João, ele fala assim, que o Espírito de Deus não vive, não há comunhão do Espírito de Deus com o pecado. Aquele que vive no pecado não tem comunhão com o Espírito de Deus. Então que isso seja uma lição para a gente, que o erro de Sansão seja uma lição para a gente, que a gente possa ver os nossos pecados antes de ser julgados, antes de sofrermos o juízo de Deus e possamos nos arrepender. Amém, pessoal? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não se esqueça, siga as nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e também se inscreva em